5 anos trabalhando numa fábrica aqui em Portugal. O que eu conquistei? Fora. E hoje eu vou compartilhar com vocês qual foi a minha experiência nesses 5 anos trabalhando em fábrica aqui em Portugal, o que eu conquistei nesses 5 anos trabalhando em fábrica, o que eu não conquistei nesses 5 anos trabalhando em fábrica em Portugal há quase 6 anos, e eu acho que eu tenho uma bagagenzinha aí, por mais que ela não seja tão grande, né? Pensando em imigrar para te ajudar de alguma maneira nesse processo legal para você acompanhar durante esse tempo aqui. Antes de entrar numa fábrica para trabalhar, eu passei comida no almoço. Passei por um talho e passei por uma fábrica, né, que era uma com muita gente lá. Então eu tive o prazer, né, de conhecer muitas histórias de situação. Esses 5 anos trabalhando em fábrica aqui, eu posso dizer para vocês que eu obtive um que às vezes nem tudo soa como uma coisa sem educação para nós, que às vezes é sempre pro lado ruim e pro lado negativo. E quando eu trabalhei lá na fábrica e eu vi costume, por mais que eu acho que tem várias coisas que precisam ser melhorado, porque gente que estava chegando de um outro lugar com costume completamente diferente, ia soar fora dali. Então, às vezes eu chegava em um lugar para resolver alguma situação, numa finanças ou numa segurança social, e às vezes a pessoa falava comigo de um jeito mais brusco, eu já lembrava e raciocinava, calma aí, é o jeito, vamos tentar lidar com essa situação. Eu era brusca igual a pessoa que estava me atendendo. E funciona, gente. Não sei porquê, mas funciona. Porque, na verdade, então ficava uma coisa meio que balanceada. Acho que eu devo ter ficado um pouquinho mais grossa depois que eu trabalhei numa fábrica. Eu peguei 13º durante 5 anos, eu peguei as minhas férias durante 5 anos. E por mais que você ache que isso não vai te dar uma tranquilidade, se você tiver uma educação financeira, você vai alcançar uma tranquilidade, sim. E foi justamente na fábrica que eu trabalhava que eu alcancei, porque eu permaneci durante um período longo tendo uma constância de salário, tendo uma constância de pagamento caindo na minha conta. Eu vejo que aqui em Portugal as pessoas migram muito de lugar. Tá num lugar, daqui a pouco eu converso, já tá em outro lugar, daqui a pouco fulano fala com aquela pessoa e saiu e tá em outro lugar. Automaticamente ela nunca tem uma constância de salário, ela sempre tá migrando, sempre tá perdendo dias, nunca tem um 13º, nunca tem uma férias, então a pessoa não consegue chegar a lado nenhum, ela fica basicamente trabalhando para sobreviver. Ela não consegue ter aquela constância, e a constância nos leva a ter estabilidade. Então, eu consegui, nesse tempo na fábrica, alcançar a minha estabilidade, conseguia começar a ver novos horizontes e a investir o meu dinheiro em outros lugares que dariam mais rentabilidade para mim poder um dia sair da fábrica, que foi o que aconteceu. Então, por mais que muitas pessoas achem que não, a trabalhar em fábrica aqui em Portugal fez a gente alcançar os nossos objetivos e hoje poder trabalhar para nós. Então isso é um ponto muito positivo. Ai, Vanessa, mas você trabalhava com a internet, então você ganhava dinheiro nas custas do povo. Não, não ganhei dinheiro na custa de ninguém e nunca prestei assessoria, nunca prestei nenhum tipo de serviço para ninguém aqui em Portugal. Então o meu dinheiro, por mais que veio das redes sociais, não veio oferecendo algum tipo de serviço. Por mais que isso não seja errado, porque tempo é dinheiro e a pessoa que está perdendo tempo para ajudar outra pessoa ali, ela tem que ser recompensada com aquilo, porque conhecimento tem que ser pago. Mas eu nunca fiz isso, então não foi dessa forma que eu alcancei, foi de outras maneiras que eu também vou abordar esse assunto aqui pro canal, mas não é assunto para esse vídeo. Então, lá na fábrica, sim, eu consegui alcançar aquele objetivo, né, o foco que nós tínhamos, consegui aprender muito mais da cultura daqui de Portugal, troquei de carro, né, quando eu entrei para trabalhar na fábrica a gente tinha, eu acho que um Honda, depois a gente conseguiu, com aquele tempo, conseguimos financiar o nosso primeiro carro, que foi o Peugeot, depois conseguimos trocar para esse carro atual, que eu até soltei um vídeo para vocês aí no canal, conseguimos mobilar toda a nossa casa. Para quem ainda é novo aqui, ainda não acompanhou essa trajetória, eu consegui deixar, porque eu aluguei essa casa que eu moro hoje e ela não veio com mobília alguma. Então eu consegui mobilar toda a minha casa, consegui viajar para Paris, consegui viajar para Londres, consegui viajar para Barcelona, consegui viajar para La Manga em Espanha, consegui conhecer o Algarve. Então assim, eu consegui nesse tempo todo trabalhando em fábrica muitas experiências vividas e muitas viagens em famílias feitas. Por mais que às vezes a gente acha, ai, não dá porque não dá. Às vezes é o foco, sabe? É o tempo que você está se esforçando para aquilo, é o quão sério você está levando aquela situação, é o quanto que você está decidido a fazer aquilo acontecer. Porque sim, gente,
todas essas coisas que vocês veem a gente conquistando e a gente passando nesse período, por mais que aqui no YouTube vocês não tenham vivenciado tanto, porque eu fiquei um pouco afastada e compartilhei mais lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, eu vou te convidar, vou deixar passando aqui na tela, já me segue lá também. O pessoal que estava me acompanhando lá no Instagram conseguiu ver toda essa nossa trajetória e todos esses degraus aí que a gente foi subindo ao longo desses 5 anos. Eu sou muito grata pela fábrica que eu trabalhei, pela oportunidade que a gente teve lá, nos deu um conhecimento e um crescimento gigantesco. Esse ciclo nosso se encerrou, mas a gratidão que eu tenho por essa trajetória minha lá vai ser eternamente, porque eu sei que muitas coisas podem não fazer parte da nossa vida no cotidiano, mas ela vai fazer parte da nossa história. E essa fábrica que nós trabalhamos por esse período vai fazer parte da nossa história aqui em Portugal. Eu acho que basicamente é isso. Para você que está pensando em emigrar, pensando em morar em outro país, não deixe que as pequenas coisas te influenciem ou que a falácia das pessoas te prejudique a conquistar os seus objetivos. Eu sei que nesse tempo que eu estava lá na fábrica, muitas pessoas falavam para mim assim: ai, mas trabalhar em fábrica é um serviço pesado, é um serviço cansativo, é muito tempo longe da sua casa, você perde muito tempo. Ok, é verdade, mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo e eu precisava permanecer nesse foco por um período para eu poder conquistar as minhas coisas, para que aquele ciclo se encerrasse. E foi assim que a gente fez. Então, se você tá aqui muitas vezes em Portugal, não fique migrando de um lugar para o outro, sabe? Eu sei que às vezes você tá num sítio que não é tão bom, mas tenta enxergar o lado positivo, tenta ver o que você pode conquistar naquele lugar. Se aquele lugar não vai te agregar em nada, absolutamente em nada, não vai te ajudar em nada, aí realmente você tenta procurar alguma coisa melhor. Mas às vezes a gente tá num lugar bom, que nem foi essa situação da fábrica. Eu vi muitas pessoas saindo de lá que depois foi pedir trabalho novamente e já tinha passado aquela oportunidade para ela. Mas ela achou naquele momento que ela estava lá que não era tão bom. Quando ela saiu lá para fora, ela viu que realmente o que ela estava, por mais que parecesse ser ruim, ainda era melhor do que ela encontrar lá fora. Então às vezes a gente tem que valorizar o nosso momento hoje, o que nós está passando hoje e tentar enxergar o lado positivo da situação. Por mais que seja difícil, sempre tem pontos positivos e que a gente pode agregar e fazer com que aquilo se torne melhor. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham tentado absorver o máximo de informação que eu quis transparecer para vocês, porque às vezes a gente falando assim, às vezes é meio difícil, mas eu acho que vocês devem ter entendido um pouquinho a intenção desse vídeo e que vocês tenham pegado o lado positivo também. É isso, meu povo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço, se inscreva aqui no canal para me acompanhar, que vai ter muito conteúdo legal aqui para você. Meu Instagram vai estar passando aqui para você me seguir lá também. Um beijo muito grande. Até o próximo vídeo. Tchau!